Estamos começando uma live hoje, um dia histórico, né? 8 de setembro de 2022. A gente está começando a falar sobre o falecimento da Rainha Elizabeth II, que faleceu depois de reinar durante 70 anos, né? Um ícone histórico da nossa história moderna. E a gente vai chamar aqui para conversar com a gente o professor e no procurador Cristiano Pimentel, que é um estudioso da realeza, de biografias da realeza. A gente está com ele já aqui, a gente tem um probleminha e está chamando, que está comovendo o planeta inteiro. Todo mundo quer saber o que vai acontecer com a realeza de agora por diante, depois de um reinado, né, exitoso. Depois de 70 anos, o procurador entrou aí, graças a Deus estamos com ele. Tá Agora escutando, sim. procurador? Agora sim, as pessoas estão Olá, entrando, dá um oi boa para as pessoas noite que a estão entrando, Lua todos. Deixa eu BL, enquadrar aqui melhor. boa noite. Enquadre bem aí, coloque um foco, dá um Paulo EJ Miranda, o pessoal que está entrando, que quer saber um pouco mais. André Farias entrou, oi André, Juliana Araújo, Gui Avelar, Pati Dantas, o pessoal que está chegando aqui para conversar com a gente, saber um pouco mais o que, é que vai acontecer agora com a realeza britânica, né, procurador? Tá todo mundo assim, embora ela já tivesse uma idade avançada, as pessoas não esperavam que fosse de repente, porque há um dia atrás ou dois, se não me engano. Boa noite a Boa noite, todo todos. mundo está chegando aí. Pablo, Eliane Carvalho. Dê uma boa noite aí, professor. Tita Melo 10, boa noite. Oi, Bel, Boa oi, André noite, pessoal. Farias. Enfim, todo mundo, porque ela apareceu na televisão, né? Há 2 dias atrás, recebendo a nova primeira-ministra. A Liz Truss, que a gente até ainda não aprendeu o nome A dela, Liz não é? E Truss. já está aí com esse pepino na mão, que é o primeiro-ministro, quem organiza o funeral, não é? As exéquias. Mas vamos falar de tudo isso. Pois é. Pronto, vamos falar tudo isso. Começando desse funeral, a gente quer saber, porque existe todo um protocolo em torno de um funeral de uma rainha, né? De uma rainha britânica. Faz 70 anos que não existe esse funeral, porque aconteceu do rei, mas não aconteceu da rainha. Então, ela, que na realidade que era a rainha da Inglaterra, ele era o príncipe Vamos consorte, não é isso? explicar aí o básico do básico para o pessoal. Que, por exemplo, quem é o Então, chefe do país, o chefe da nação, é o soberano. E na Inglaterra pode ser tanto um rei quanto uma rainha. Só que, quando o soberano é um rei certo. e ele se casa, a esposa dele também é rainha. Ou seja, é como assim, Certo. a esposa do embaixador é embaixatriz, mas a representante do país é embaixadora. Na língua inglesa não tem essa diferenciação. Entendi. A rainha pode ser tanto a soberana, a chefe, a titular do país, quanto pode ser a esposa do rei. E a última rainha soberana foi a trisavó da rainha Elizabeth, a famosa rainha Vitória da era vitoriana. Ela foi a última rainha soberana. E agora Elizabeth, que faleceu, e agora teremos um rei, um homem, não é? Reinando novamente. Novamente. O que é que se espera desse reinado de Charles, que já adotou Charles III? É isso? Sim, Procede? procede. As notícias estão aí muito rápidas. Teve até um amigo meu que disse: estão informando errado, o trono está vago, não é? O rei ainda não foi coroado. Mas é preciso explicar que, para o Papa, existe essa questão da sede vacante. Ou seja, quando um Papa morre, tem que se eleger outro. Então fica um período sem Papa. Na Constituição inglesa e nas monarquias, não. A sucessão é automática. Então, o Charles, ele aceitou, ele falou para o conselho privado da rainha: eu aceito ser rei, ele já é automaticamente rei a partir de hoje, não é? A coroação, ela é apenas uma cerimônia solene de confirmação, mas ele já é rei a partir de hoje, com todas as prerrogativas. A coroação é apenas uma cerimônia. Inclusive, uma curiosidade,
eu acho que aqui a gente tem que explicar mesmo essas curiosidades desse rito. A monarquia inglesa é a última monarquia da Europa que adota a cerimônia de coroação. Nós tivemos sucessões recentes na Espanha, na Holanda, na Dinamarca. Nenhum desses países adota, alguns há mais de 100 anos, coroação. A monarquia britânica é a última que ainda tem cerimônia de coroação. Então, o que os especialistas ainda nem falaram nas TVs é que não sabemos se Charles vai manter esta tradição ou não de ter uma coroação. Eu creio até que sim, porque a monarquia britânica tem uma particularidade. Eles, além de reis, eles são chefes da igreja anglicana, que é conhecida aqui no Brasil como igreja episcopal, não é? Conhecida de todos. Então, aquela cerimônia não é apenas um chefe de Estado, é também o chefe de uma religião e uma das maiores do mundo. Então, eu acho que ele vai manter a cerimônia de coroação. E outra curiosidade também, e falando aí do interesse, esse interesse todo pela monarquia é gerado pelos filmes, pelas séries, pelos tabloides ingleses, pelas fofocas. E nós vimos na série The Crown, em relação à Rainha Elizabeth, uma prerrogativa real é o rei escolher o seu nome de ascensão, não é? Como o Papa Francisco. O Papa Francisco era Bergoglio, não é o nome dele. E aí, quando ele virou Papa, ele escolheu um novo nome. Todo monarca europeu, e o Papa também é um monarca europeu, ele tem a prerrogativa de escolher o seu nome de ascensão, que não precisa ser o nome dele de batismo, pode ser um nome totalmente novo. Por exemplo, João Paulo II era Karol Wojtyła e escolheu, não é, João Paulo II. Então, o rei ele tem a prerrogativa de escolher. Hoje o Charles já escolheu Charles III, ou Carlos III, como se fala em Portugal, não é? Então ele escolheu o nome dele de ascensão, que por coincidência era o nome dele de batismo, mas não necessariamente deveria ser o nome dele como rei Charles. Ele poderia escolher qualquer outro nome, mas eu acho que ele seguiu já a experiência da mãe dele, que a mãe dele, quando soube da morte do pai, o rei Jorge VI, ela estava em viagem internacional à África, ela estava fazendo a turnê que o pai faria naquela época, 70 e tantos anos atrás, a turnê por todos os territórios em que ele era rei. Então ela estava na África, ela recebeu a notícia da morte do pai e o assessor dela perguntou: qual será seu nome? Ela até está na série The Crown, essa cena. Ela diz: meu nome é Elizabeth, não é? Então, por isso que ela se tornou Elizabeth, a segunda do seu nome. Porque Elizabeth, a primeira, foi lá no século XVI, a filha do rei Henrique VIII, o famoso Henrique VIII, que teve 6 esposas, que decapitou 2. Então, foi a filha dele que foi Elizabeth I. E como ela disse, meu nome de ascensão é Elizabeth, ela foi a Elizabeth II. E agora teremos o Charles III, não é? Só de curiosidade, esse nome é um nome polêmico, porque os 2 reis Carlos anteriores, Charles, em inglês, eles foram decapitados em revoluções, não é? Que era a época que a Inglaterra havia guerras. Eita, meu Deus, será que vem confusão por aí? É um nome pouco auspicioso para a monarquia britânica, porque era a época que havia guerras entre católicos e protestantes na Inglaterra. E os 2 reis Carlos... Mas é isso que eu quero lhe perguntar. Deixa eu só fazer uma pergunta, interromper para fazer uma pergunta. O senhor acha que o rei Charles III terá o mesmo carisma, a mesma simpatia que Elizabeth II conquistou para o mundo? Porque tem toda uma história envolvendo... Eu estava hoje no oftalmologista, na hora que saiu a morte dela, e todo mundo já reclamando assim: eu não gosto dele por conta da história da princesa Diana, porque ele largou a princesa,
porque ele se casou com essa Camila Parker, que eu quero também saber se ela vai ter a mesma coisa. Ó, o pessoal está dizendo que nunca vai ter, nunca vai ter. Carlos é um loser, é um perdido, nunca. Aí eu quero saber qual é a sua opinião como estudioso da família real, como é que o mundo vai receber ele como rei, se ele vai ter o mesmo carisma que Elizabeth, e como é que vai ser o mundo também diante de Camila Parker Bowles e se ela vira rainha São ou não. ótimas perguntas. O que aconteceu? O príncipe Charles, agora rei Charles II, ele era um príncipe até muito querido até um determinado momento. Até o início dos anos 90. Ele era uma pessoa muito querida, muito respeitada. Ele tinha as causas do meio ambiente. Ele foi uma das primeiras pessoas famosas do mundo a sair em defesa do meio ambiente. Mas, a partir do ano de 1992, ele já era casado com a princesa Diana aí há cerca de uns 10 anos, não é? Eles se separaram de corpos. Não se divorciaram ainda em 92, mas se separaram. Cada um morava num palácio diferente. E aí nós estamos vendo nessa série The Crown, já teve vários filmes, inclusive um no ano passado, que concorreu ao Oscar, o Spencer. O que aconteceu quando eles se separaram? A princesa Diana, ela tinha o dom, não é? O dom assim do marketing, né? Das relações públicas. Ela nasceu com um dom, então ela deu um verdadeiro nó no marketing, nas relações públicas, na imagem da família real, não é? Ela, apesar de ter confessado ter cometido também adultério no casamento, ela conseguiu estabelecer que ela era a grande vítima da família real e o Charles e até a rainha eram os vilões da história. Ela deu esse nó. E ela morreu no auge da sua popularidade, mesmo depois de divorciada. Porque ela se divorciou em 1996 e menos de 2 anos depois morreu. Ou seja, quando ela se divorciou, ela tecnicamente deixou de ser princesa, apesar de todo mundo continuar tratando ela como princesa. E você lembra, Roberta, que ela participava de desfiles, ganhava cachês milionários, participava de campanhas de publicidade, namorava bilionários, não é? Como o filho do dono da Harrods de Londres, que é Dodo Fayed. O Dodo Fayed. Ó, o pessoal está falando aqui, o melhor cenário é ele renunciar. O senhor acha que tem possibilidade de ele fazer isso via renunciar? Vamos só falar da situação da Camila, não é? A amante, que agora a amante vai virar rainha. O que aconteceu com a Camila? O Charles e a Camila, eles se casaram oficialmente. Então, a Camila ela tem todas as prerrogativas de ser a esposa de um príncipe da monarquia britânica. Só que, para não afrontar muito a população, a Camila e o Charles decidiram que ela não ia usar o famoso título da princesa Diana, que era Princesa de Gales. O título da princesa Diana era Princesa de Gales, que era um título do marido que ela usava. Então a Camila ela foi apenas, durante esse tempo todo, duquesa da Cornualha. Mas, coincidentemente, há alguns poucos meses atrás, a rainha emitiu uma ordem aos seus conselheiros dizendo que quando ela morresse, a Camila seria rainha consorte. Então, a Camila, a partir de hoje, é rainha do Reino Unido, rainha da Inglaterra. Consorte, porque ela não é a soberana, o soberano é o Charles, mas ela é rainha. Ela tem tem o direito, inclusive, a ser coroada na cerimônia de coroação do Charles. Então, assim... É mesmo? Não sabia disso. Quer dizer, então é Rei Charles e Rainha Camila. Já está no site oficial da monarquia britânica, ali algumas palavras falando o rei e a rainha consorte estão muito tristes pelo falecimento da mãe do rei, ou seja, ela já está sendo tratada nos sites oficiais como rainha,
não é? E é até interessante isso, que ela foi amante dele. Isso é o fato mais aí do que divulgado e comprovado. Está na série The Crown, inclusive, que é uma discussão no Reino Unido, não é? Que essa série The Crown ela é muito invasiva. Ela está falando da vida sexual de pessoas que ainda estão vivas, não é? Como a Camila e os Vivas. Charles. É. É Mas é muito boa a série, né? Eu boa, é um adoro essa sucesso, série. Eu adoro. mas é muito invasivo. Você imagina você ter uma série que você não apita nada falando da sua vida sexual e você vivo, não é? Assistindo Netflix como todo mundo, é uma coisa um tanto constrangedora, não é? Mas a Camila, ela já é rainha consorte do Reino Unido. Ela entra nessa lista aí que tem pessoas muito famosas. Ela não é a primeira amante a se tornar rainha. Tivemos muitas outras. Inclusive, a mais famosa foi Ana Bolena, não é, que foi esposa do rei Henrique VIII, o pai da rainha Elizabeth I, e Ana Bolena acabou decapitada, não é? Ela foi amante do Henrique VIII e depois se tornou rainha e acabou decapitada lá, não é? Naquilo que a gente viu em tantos filmes e séries também. Então, assim, sobre a abdicação, esses boatos, não é, de que o Charles passaria diretamente para o William, está há décadas, praticamente, na imprensa britânica. Você conhece bem da imprensa britânica, Roberto, sabe que os tabloides lá são um sucesso, não é? O Reino Unido, ele fundou a imprensa mundial como nós conhecemos hoje, esses jornais impressos, vendidos na rua com um menininho vendendo, e até hoje os tabloides são o maior sucesso, não é, do Reino Unido na imprensa, a maior tiragem. Tem o The Sun, o Daily Mirror e tantos outros que praticamente eles têm, a principal editoria deles é a editoria sobre a família real, fofocas sobre a família real, e já aconteceram aí casos escabrosos, não é? Até de jornalistas mesmo espionando a família real, que vende muito notícia da família real no Reino Unido. Então, esses boatos sempre foram especulados na imprensa, que é claro que o rei Charles não tem o mesmo carisma, o mesmo respeito, a mesma consideração que a rainha Elizabeth. Que a rainha Elizabeth, ela era para o povo britânico, quando ela se tornou rainha, ela era uma menina de 25 anos, a filha da nação, que estava recebendo, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi muito difícil para o Reino Unido, em que Londres foi bombardeada várias e várias vezes. Então, ela estava recebendo pouquíssimos anos, praticamente 7 anos depois do fim da guerra, ela estava recebendo uma coroa que ainda era um império gigante. Então, toda a nação se abraçou a ela, a considerou praticamente uma filha, uma neta, a desejou sucesso. E a rainha Elizabeth, ela foi criada desde os 10 anos para ser rainha, não é? Porque desde 1936 ela sabia que iria herdar o trono britânico. E ela foi a última rainha, não é, dessa geração de monarcas europeus que foi criada assim com aquela ideia de que o monarca é sagrado e que você é monarca por vontade e inspiração de Deus, não é? E que a monarquia é realmente uma missão. Os atuais monarcas europeus, como da Espanha, Dinamarca, eles encaram isso como uma chefia de Estado, como uma missão. Mas não, a Rainha Elizabeth é a última que vê não somente esse lado de Estado, mas ela vê também a sua função como uma missão religiosa, porque ela é a chefe da Igreja Anglicana, a Igreja Episcopal, como nós chamamos aqui no Brasil. Então, ela vê isso como uma missão sagrada. Então, realmente, vai ser muito difícil para o Charles alcançar a popularidade. Mas o que acontece? A monarquia britânica, ela sempre se valeu da popularidade do primogênito. Isso é normal em monarquias. O herdeiro do trono, ele tem um papel de popularidade e marketing muito grande, não é? Como Charles tinha antes da Diana acabar com a popularidade dele, não é? Como a própria Elizabeth tinha com o pai,
não é? Porque o pai dela foi o rei que enfrentou a Segunda Guerra, o pai e a mãe, não é dela, não é? Inclusive, a gente pode abrir um capítulo para falar da família da Rainha Elizabeth, que é uma história muito rica também. O que eu queria perguntar agora, nesse momento, é o que acontece. A gente queria ter uma ideia desse protocolo, não é? Da cerimônia, como é que acontece a partir de agora essa cerimônia póstuma. Porque existe todo um protocolo, não é como a gente aqui. Então, como é que acontece? O que é que a gente vai ver de agora por diante na televisão, todo esse protocolo, e quando ela chega realmente enterrada? É, o que acontece? Está me ouvindo? Todo membro da família real, alô? Todo membro da família real, que é príncipe, princesa, rei ou rainha, o governo, alô? O governo, ele já tem um protocolo ensaiado, inclusive, do que fazer quando a pessoa morre. O plano da Rainha Elizabeth era o chamado plano da Ponte de Londres. E hoje foi dito a frase: a Ponte de Londres caiu. Ou seja, o enterro dela, os funerais, as exéquias, já estão ensaiados há muitos e muitos anos. Desde quando ela era jovem, não é? Porque a monarquia, ela se prepara para tudo. Tenho certeza que quando ela tinha 20 e poucos anos, já tinha um plano do funeral dela, caso ela morresse. E isso também com todos os membros da família real. Aí uma curiosidade, não tinha da princesa Diana, porque a princesa Diana, quando morreu, não era mais membro da família real, não era oficialmente uma princesa. Aí o que eles fizeram? Pegaram emprestado o plano do funeral da mãe da Rainha Elizabeth II, que ainda estava viva, e fizeram as adaptações. Até um amigo meu me perguntou hoje se o Elton John vai cantar no funeral da Rainha Elizabeth como cantou no funeral da princesa Diana. Certamente não. Não vamos ter nenhum popstar, nenhum popular, que a Rainha Elizabeth II ela era muito discreta, ela era muito contida, e eu tenho certeza que nos últimos anos ela revisou muito o plano do seu funeral. E nós vimos também recentemente o funeral do marido dela, o príncipe Philip, que foi um funeral muito discreto, sóbrio, muito contido, que com certeza foi a Rainha Elizabeth que deu a palavra final sobre o rito. Então, acho que ela terá um funeral muito parecido. Lá, ao contrário do Brasil, principalmente famílias nobres e famílias da realeza, não existe o costume daqui de enterrar a pessoa rapidamente. Lá, a pessoa é embalsamada. Então, nós vamos ter aí, no mínimo, uma semana esperando o funeral dela. No mínimo. Se não for, mais tempo. De 10 dias. Aí, ela embalsamada, tem um cortejo lá por Londres, pelas principais vias, até a abadia de Westminster, que, apesar de não ter a sede da igreja anglicana, é a igreja assim, mais importante para a realeza por tradição. É lá que os reis são coroados, por exemplo. Então, vão levar o corpo dela em carruagem, com a família andando atrás, não é? Até a abadia de Westminster, lógico, com toda a segurança, com todos aqueles protocolos de antiterrorismo, não é? Com sniper, com tudo que tem direito, mas vai ter o... É obrigado a... Só um parêntese. É obrigado a todos os parentes a usarem preto, não é isso? Isso é um protocolo mínimo. Inclusive, falando de protocolo, um príncipe ou princesa real do Reino Unido, ele não pode viajar sem levar uma roupa de luto. O homem, um terno todo preto, uma princesa, um vestido de luto. Isso foi estabelecido, inclusive, no reinado da Rainha Elizabeth. Porque às vezes as pessoas pegam um avião e vão ali rapidinho, em Nova York, e aí morre uma tia, não é? Que era princesa, que ninguém conhece. Mas eles, não é? A família tem que manter o protocolo. Eles não podem ser fotografados sem estar de luto nesse momento. É o protocolo da família real.
Então, Certo. todos vão estar vestindo. Ok. Os militares vão estar com suas roupas militares. E aí, a roupa militar pode ser vermelha, pode ser preta, pode ter várias cores. Inclusive, o Charles, ele vai estar com aquela tarjinha de luto no seu uniforme militar, provavelmente. Mas a esposa dele, a Camila, nova rainha, vai estar de preto, de luto, certamente. Então, o cortejo segue com o corpo embalsamado. Vão entrar na abadia de Westminster, onde vai haver uma missa de corpo presente. Não é? Muita gente não conhece, porque é uma coisa que no Brasil não se faz muito mais, não é? Mas você recorda, Roberto, que antigamente se fazia mais missa na Igreja Católica, não é? Então vão fazer uma Presente. missa de corpo presente para ela na abadia de Westminster, e dali, não é? O caixão, não é? Sairá para o local de enterro, que não é um local pré-definido. Agora, provavelmente, pode ser que seja na própria abadia de Westminster, mas eu creio mais que será ou na igreja que fica junto ao castelo de Windsor, não é? Ou no castelo de Windsor, ou Certo. seja, não é definido, pré-definido o local. Eu creio que como o príncipe Philip está enterrado em Windsor, ela vai estar enterrada ao lado, não é, do príncipe Philip. Isso, assim, Quando a gente terá é essas muito provável que informações? ela fique enterrada ao lado do príncipe Philip. Procurador, quando a gente terá essas informações? Vai ser divulgado no decorrer da semana. No Procurador, decorrer da semana, por notas certo. oficiais do Palácio de Buckingham e da primeira-ministra. Que a primeira-ministra é a chefe do governo, mas ela também tem responsabilidade por essa organização toda, não é? Não é só a família real que vai ficar no controle de todas essas cerimônias. A primeira-ministra também vai ter muito poder nessas definições desse ritmo, desse funeral. E o que acontece? Porque a abadia de Westminster, que é um ponto turístico, tem muitos reis enterrados dentro da igreja. Que antigamente as famílias reais elas eram enterradas dentro da igreja, não é? E muitos nobres também eram enterrados dentro das igrejas. E os pobres, os plebeus, eram enterrados no terreno fora da igreja adjacente, não é? Daí que vieram os cemitérios, não é? Que são terrenos ao redor de igrejas que acabaram evoluindo para cemitérios. Mas até hoje muitos reis são enterrados dentro de igrejas, dentro de capelas consagradas. Mas creio que a rainha Elizabeth ela deve ser enterrada ao lado do seu falecido marido, príncipe Philip. Ela não já deixou isso Sim, pré-estabelecido, com não? certeza. Na Ela já revisão, como deixou. o senhor Ela disse. já deixou Ela já tudo deixou. planejado. É lógico que se o Charles chegasse e quisesse mudar agora, ele poderia, não é? Mas ela já deixou tudo discutido com seus auxiliares, com seu conselho privado, não é, que é um órgão que assessora diretamente, e eles vão procurar cumprir. O Charles vai cumprir tudo que ela determinou. Mas isso não é divulgado agora num press release para a imprensa. Isso só vem aos pouquinhos, não é? Aos pouquinhos, como a monarquia britânica Entendi. faz, não é? Ela não divulga tudo antecedente. Tem coisas que a gente só vai saber como vai ocorrer no dia do funeral, não é? A gente não vai ter um roteiro de tudo que vai acontecer. Quem vai se pronunciar na capela? Quem vai se pronunciar lá? Porque tem discursos também da família dentro da abadia de Westminster durante a missa de corpo presente. Pode ser uma pronunciar, vai ser William, vai ser outro. Então, tudo isso vai ser uma surpresa conforme for acontecendo. Agora, vamos falar um pouquinho dos netos. O que é que acontece com o príncipe Harry? A mulher dele, Kate Middleton, que já fala-se que ela pode usar o nome de Princesa de Gales, que foi o nome da Princesa Diana, né? O título, aliás, desculpa, né? Kate Middleton. Príncipe William, desculpa. Príncipe William, né? Que é casado com Kate Middleton. E o que é que acontece
com o príncipe Harry, que É, abdicou da realeza. Aí eu gostaria de saber os netos, filhos de é muito Charles, importante. É que muito agora é rei. importante. São os próximos, são os mais próximos aí na sucessão. Qual é a linha de sucessão agora? Primeiro Exatamente. vem o William, é o filho mais velho do rei Charles III, do novo rei Charles III. E quem vem em seguida não é o príncipe Harry. Quem vem em seguida é o George, o filho mais velho do William. E quem vem em seguida do George é a irmã do George, a filha do príncipe William. E parece que ele tem mais de um terceiro filho aí, não é? Ou seja, os filhos do William vêm É. todos antes na linha de sucessão que o R. Então o R está lá em quinto. Meu Deus, eu tô O boba. O Harry Harry está em quer dizer que o quinto. Harry Não para vai assumir tá assumir. difícil. Não vai. Pela ordem natural das coisas, ele não vai assumir. Porque o William, com 3 filhos, ele já garantiu a sucessão. Inclusive, eu vejo aí nos canais de TV os especialistas falando muitas besteiras, não é? Inclusive, eles disseram assim: quem herda é o filho homem mais velho. Não, essa regra mudou na monarquia britânica. A própria Rainha Elizabeth mudou e hoje, atualmente, herda o filho mais velho, seja homem ou mulher. O mais velho, homem ou mulher, herda. Só que o Charles só teve 2 homens. E o William, o primeiro filho, por coincidência, também foi homem. Então, a linha de sucessão está Foi um. preenchida com homens, não é? Até a terceira geração agora, não é? E eles nasceram primeiro, eles não estão levando nenhuma vantagem por ser homem. Então, os filhos do William estão antes do R na linha de sucessão. Aí você falou do príncipe R da Meghan Clark, a atriz Meghan Clark, não é? É muito polêmico esse casamento, não é? Ele quebrou assim muitos protocolos, muitas convenções. Você vê que é uma atriz negra, não é? Que se tornou princesa real. Foi a É, primeira afrodescendente foi. a entrar para a família britânica. Inclusive, os tabloides especulam um episódio de racismo dentro da família real que teria sido pivô para esse rompimento do príncipe R e da Meghan Clark, que eles se mudaram, não é, do Reino Unido, primeiro para o Canadá e depois para os Estados Unidos. O que aconteceu com o príncipe R? É que na monarquia britânica você tem 2 coisas. Você tem o tratamento real e o título. Não é? O tratamento real é Vossa Alteza Certo. Real, Vossa Majestade. Isso é o tratamento. E o título de príncipe e princesa. O que o R perdeu foi o tratamento de Vossa Alteza Real. Ou seja, nas cerimônias, nas recepções, nos lugares, ele não pode ser mais anunciado como Vossa Alteza Real, o príncipe R. Mas príncipe, ele continua sendo. E continua sendo por lei. Ah, Inclusive, que existe lei no Reino Unido que o neto de um soberano, e ele é neto da Elizabeth, ele tem automaticamente o título de príncipe. A questão agora é, como o pai dele é rei, será que o pai dele, rei, vai devolver a ele o tratamento de Sua Alteza Real, todas as prerrogativas de príncipe? Que são, assim, nas recepções, nas cerimônias, ele entra primeiro, eles entram tudo por ordem de hierarquia, não é? Nas festas, tem que ser anunciados por ordem de hierarquia. Então, ele perdeu toda essa hierarquia. Ele perdeu, entendeu? Agora, ele abdicou, foi para os Estados Unidos, não é mais Sua Alteza Real, mas príncipe ele continua sendo por lei. A questão é, o Charles vai devolver ou não esse título? E aí um outro detalhe, que quando o William teve o filho mais velho dele, por lei, o filho mais velho do William era príncipe. Só que os demais filhos, por lei, não eram príncipes, que eram bisnetos da Rainha Elizabeth. Quem imaginaria que uma rainha iria ver um bisneto nascendo há séculos passados? Então a lei não dava o título de príncipe para os outros filhos do William, só para o mais velho. Só que a rainha foi lá e
discricionariamente, como ela pode, deu o título de príncipe para os outros dois filhos do príncipe William. Mas para os dois filhos do R, ela não deu. Então, isso criou uma quizumba na família real. Que todos os três filhos do William são príncipes, mas os dois filhos do R não são príncipes. Do Harry não são. Então, Meu Deus do céu, realmente é complicado. Houve o rompimento do R para ele ir para os Estados Unidos, reclamando, não é, do fato dos filhos dele não terem príncipes. E o R e a Meghan, junto com o William e a Kate, eram muito unidos no início dos casamentos. Eles, inclusive, mas depois houve briga. Diz que as dividiam a mesma assessoria de imprensa, tudo eles dividiam. Mas aí começou a haver as intrigas, começou a haver tudo. O certo é que o R e a Meghan, lá nos Estados Unidos, estão ganhando muito. Que toda hora eles estão fazendo um documentário para HBO, um filme para Disney, um não sei o quê, para não sei quem. Eles estão faturando muito. Porque os Estados Unidos também ama a monarquia britânica, não é? Então tem lá um príncipe e a princesa, eles estão faturando alto. Deram aquela entrevista para Oprah Winfrey, que foi paga, não é? A entrevista. Todo mundo sabe que aquela entrevista foi paga, deve ter custado milhões o cachê daquela entrevista. Isso não é novidade, inclusive a Oprah Winfrey faz isso em vários casos, não é? Paga pela exclusividade de uma entrevista. Então, eles estão faturando muito lá nos Estados Unidos. Não sei se eles vão querer voltar, porque quem está com o status de Alteza Real tem que seguir o protocolo da família real sem reclamar. Só pode dar entrevista se o rei autorizar. Agora, uma pergunta. O que é que acontece... Uma perguntinha. O que é que acontece agora com Kate Middleton? Ela realmente vai herdar o título de Princesa de Gales, de Diana, e fica realmente sendo a Princesa de Gales? É o que todo mundo quer saber. Isso, inclusive, vai causar outra ciumeira na Meghan. Outra coisa que os especialistas da TV brasileira não sabiam responder durante a tarde de hoje. O filho, o herdeiro do trono, ele automaticamente recebe alguns títulos. Ele recebe o título de Duque da Cornualha, na Inglaterra, Duque de Rothesay, na Escócia. Agora, isso não é apenas um título, uma folha de papel, não. Isso é dinheiro, não é? Porque o Ducado da Cornualha hoje em dia, é uma grande empresa, uma grande corporação, que coloca limpinho na mão do então Príncipe Charles, aí 25 milhões de libras por ano. Que eles têm terras, eles já arrendam terras, não é? Eles têm imóveis comerciais, tudo. Então, só de você ser herdeiro do trono britânico, você já tem todo esse dinheiro. Agora, o que é o Principado de Gales? O Reino Unido, aquela ilha que a gente vê no mapinha, ela é composta por 3 países. A Inglaterra, e a Escócia, que são os mais famosos, e o Principado de Gales, que fica ali na lateral oeste. O Principado de Gales ele foi conquistado no século XIII. Ele era um reino independente da Inglaterra. E ele foi conquistado. E quando aquele rei antigo conquistou, ele disse: eu conquistei o país de Gales, então meu filho mais velho vai ser o príncipe de Gales. Só que para não afrontar o povo de Gales, que até hoje é muito tradicionalista, inclusive eles falam uma língua própria até hoje, não é? Lá em Gales, as escolas públicas ensinam muita coisa da tradição de Gales. Então, para não afrontar o povo, o rei da Inglaterra disse: o meu filho vai ser o príncipe de Gales, mas ele vai ser coroado pelo povo de Gales como príncipe. Então, durante muitos anos, inclusive na Idade Média, o rei da Inglaterra tinha um filho, homem mais velho, ou até uma filha mais velha, quando não tinha homem, e criança, ele mandava aquela criança ou aquele filho lá para um castelo em Gales, que na época era longe a beça, para ele ficar lá reinando,
não é? E quem foi, antes do Charles, o último príncipe de Gales? É uma pessoa assim, foi o rei Eduardo VIII, que era o tio da Elizabeth, que é o causador da polêmica toda. Que a Elizabeth não estava programada para ser rainha. O pai dela era o segundo filho do rei Jorge V. O pai da rainha Elizabeth, ele tinha um irmão mais velho que iria herdar o trono, queria se casar, queria ter seus filhos. A ordem natural das coisas. Então, só que esse príncipe Eduardo, na época, foi o último príncipe de Gales antes do Charles, ele conheceu uma americana chamada Wallis Simpson, que já tinha tido 2 maridos antes, que era realmente uma mulher, uma socialite do jet set internacional da pá virada. Só que esse príncipe de Gales, o antes do Charles, ele ficou louco de paixão por essa mulher. E ele queria casar com ela de qualquer jeito. E é lógico que a família real, em 1930 e poucos, não autorizou. Até que o pai dele morreu de repente. E ele virou rei Eduardo VIII, solteiro. Um rei solteiro, não pode, não é? Tinham que forçar ele. Então, você diz assim, ou vai ou racha. Ele disse, não, eu quero casar com ela. Ela disse, não, não aceitamos. O senhor é o chefe da igreja da anglicana. Como que o chefe da igreja anglicana vai casar com uma mulher divorciada 2 vezes? Era a década de 30 do século passado, pessoal. Vamos não. Não podia de jeito nenhum. Então, o rei Eduardo VIII, ele disse assim, eu caso com ela, mas o meu casamento vai ser apenas civil. Ela não vai ser rainha. Eles disseram, a gente não aceita também, porque nunca houve isso na história da monarquia. A gente não aceita. Era uma coisa que só tinha tido em alguns pequenos reinos da Europa, o que ele estava propondo, de ele casar e a esposa não ser a rainha. Então, não aceitaram também. Então, ele reuniu os irmãos dele, inclusive o pai da rainha Elizabeth, renunciou e transmitiu pelo rádio que estava renunciando e foi morar em Paris, não é? Morreu em Paris. A gente vê isso na série, né? Ele na série The Crown, a gente vê isso. Ele inclusive, morreu, ela indo visitar, ele já morreu, inclusive, na série. Então, a rainha Elizabeth não estava destinada a ser rainha. Com a renúncia do tio, o pai dela se tornou rei. E aí, automaticamente, ela se tornou herdeira do trono. Um detalhe interessante também, como a gente está falando da família da Rainha Elizabeth, é necessário dizer que a mãe dela, a mãe da Rainha Elizabeth, foi uma das primeiras britânicas a se casar com a família real. Porque antes da geração do pai da Rainha Elizabeth, os príncipes e princesas, eles só podiam fazer casamentos dentro da realeza. Mas o que aconteceu? Teve a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, a família ainda era a mesma família do marido da Rainha Vitória, a trisavó da Elizabeth. Era uma tanto a Rainha Vitória quanto o marido dela, o príncipe Albert, são 100% alemães. Isso é um detalhe interessante. A família real inglesa, de ascendência, é uma família alemã, pelos 2 lados. Então, teve a Primeira Guerra. Só que na Primeira Guerra a Inglaterra lutou justamente contra a Alemanha. Então veja só o quiprocó que ficou. Porque eles tinham que lutar na guerra, a família real inglesa era alemã e eles tinham que lutar contra a Alemanha. Aí o avô da Rainha Elizabeth II, ele disse, vamos mudar tudo. Não sou mais família alemã, cujo nome era Saxe-Coburg-Gotha, ou seja, um nome puramente alemão, de sonoridade alemão, e ele disse assim, o nosso nome de família agora é Windsor, porque o castelo de Windsor é um dos castelos mais antigos e mais tradicionais dos reis britânicos. Tanto que a rainha Elizabeth adora estar no castelo de Windsor. Então, em 1917, ele mudou. Ele disse, agora somos família de Windsor, e ele mudou também uma regra, porque como a igreja anglicana é protestante, a família real britânica tinha uma regra de séculos que é proibido qualquer príncipe ou princesa se casar com um católico. Antigamente, se você casasse com um católico, você até morria. Agora não.
Mais para cá, a regra é: se você é um príncipe e casa com um católico ou católica, você perde todos os direitos ao trono. Porque a Igreja Anglicana só existiu e só se consolidou depois de muita guerra contra os católicos na Inglaterra, não é? Você vê que tivemos dois reis Carlos, Carlos I e Carlos II, que foram decapitados porque eram católicos. Então, havia essa regra na monarquia. Católicos. Só que famílias reais na Europa geralmente são católicas. Só as famílias alemãs que eram protestantes por causa de Lutero. Então, fora da Alemanha, toda a realeza europeia, os Habsburgo, os Bourbon, os Orleans, é tudo católico. Então, os príncipes britânicos eles não tinham com quem se casar, a não ser com os alemães. E eles fizeram vários e vários casamentos, não é? Com príncipes e princesas alemãs. Inclusive, a rainha Vitória casou com um príncipe alemão, não é? O Albert era um príncipe de Saxe-Coburgo-Gotha. Então, estou dizendo tudo isso para dizer que a mãe da rainha Elizabeth foi o primeiro casamento depois de acabar essa regra de que príncipe só podia casar com princesa. Porque o pai da rainha Elizabeth era um príncipe, não é? E ele casou assim com a filha de um barão, não é? Que, para a regra anterior... Mas não casou com alguém da realeza, né? Foi da nobreza, era uma mas coisa impensável, era uma coisa impensável na regra anterior. Antes de 1917, todos eles tinham que se casar dentro da realeza. E o pai da rainha Elizabeth foi um dos primeiros, e a mãe dela foi a primeira de baixo status a ser admitida na família real. Mas por que ela foi admitida? Porque ninguém imaginava que ela iria se tornar rainha. E a mãe da rainha Elizabeth ela tem um papel muito importante no Reino Unido. Morreu até relativamente recentemente, porque ela viveu mais de 100 anos. Mas ela ajudou muito o marido na Segunda Guerra. Para você ter uma ideia, Adolf Hitler, esse nome nefasto da gente falar, ele reconheceu que a mãe da rainha Elizabeth era a mulher mais perigosa da Europa para ele, porque ela mobilizava o povo inglês. Eles estavam sob bombardeio, eles estavam passando fome, porque não conseguia chegar comida na Inglaterra. Estados Unidos mandavam comida nos navios pelo Atlântico, eram tudo bombardeado pelos submarinos alemães. E ela, pelo rádio, pela sua caridade nos hospitais, atuando como enfermeira, ela mobilizava o povo inglês durante a Segunda Guerra. Porque o marido era gago, não é? Todo mundo está lembrado do filme. Então, o marido tinha dificuldade de se comunicar. Quem se comunicava muito, muito bem era a esposa dele, a mãe da rainha Elizabeth. Não é? Mais alguma pergunta? O procurador, eu quero, só mais um, faltam 10 minutos, mas eu quero falar muito do que vai acontecer com Kate. Ela assume, então, esse título de princesa. Que faltou o finalzinho. Então, o título de príncipe de Gales, ele não é automático como os demais. O William e a Kate terão que ser coroados príncipe de Gales em Gales, não é? Que eu realmente me esqueço qual é o nome da capital do país de Gales agora. Então, eles vão ser coroados num determinado momento, provavelmente posteriormente à coroação do rei Charles III, eles vão ser coroados príncipe e princesa de Gales. Porque o Charles ele foi também coroado príncipe de Gales. Ele não assumiu automaticamente esse título. E a gente vê na série também, né? Exatamente. A gente vê na série ele coroado. Ele foi o primeiro príncipe a fazer o seu discurso de posse em Gauleite. Ou seja, foi um gesto para a população de lá. E aquilo foi o quê? Na década de 70, bem recente. Bem recente. A gente vê tudo isso. Quem assistiu a série, quem não assistiu, deve assistir agora, porque é muito legal, é muito interessante. E mostra também a história do mundo, né? E com relação ao mundo, o que é que muda agora? A gente tem um chefe, porque ele é chefe de governo, mas não é chefe do Estado, não é isso? O que é que muda para o mundo e para o Reino Unido? A gente tem agora Charles III no comando e não mais a Rainha Elizabeth.
um reinado de Charles III e não mais um reinado de Rainha Elizabeth, para a gente concluir aqui. E eu vou dizer às pessoas que estão pedindo aqui, essa live vai ficar gravada, no meu YouTube, no meu Spotify, eu vou colocar também no meu site, porque está todo mundo pedindo para gravar, para ver depois. Quem quiser ver depois, analisar, ouvir um pedaço, às vezes não pegou toda, vai ficar gravada. Fica que isso aqui está uma aula de história. O procurador é um estudioso, um biógrafo da realeza, né? Ele sabe tudo. Então, está dando uma aula de história aqui. Obrigado. Que vai seguir. Vai seguir aqui a pessoa, Nath Pimentel, advogada amiga nossa, dizendo que vai seguir. Montenegro Graça está aplaudindo. O pessoal aqui, Cláudia está dando parabéns. Emerson Prado Júnior também. Agradecer as pessoas que seguiram aqui, ficaram aqui com a gente esse tempo todo, viu, procurador? Dizer que realmente a gente fazer outras lives, a oficina de modelos também, Rosália Faria, as pessoas que estão assistindo de uma forma geral, que passaram por aqui. Elielson, que passou por aqui, que é um querido da CBN, que é um grande jornalista. Muita gente que passou por aqui, que eu não pude falar, que a gente estava no meio, para dizer isso. Agradecer, né, que estavam aqui acompanhando a gente, mas que vai ficar gravada, que às vezes a pessoa não pode ver na hora e ver depois, porque isso é uma aula de história. Obrigado. Isso aí, essa sua contribuição, uma verdadeira aula de história. De improviso. Mas eu quero responder. E de improviso. A gente resolveu falar assim, vamos fazer, vamos conversar, porque o assunto... Eu quero responder a sua pergunta, Roberta. Peraí, vamos responder a minha pergunta e, para finalizar, diga, muita gente continua perguntando, tem possibilidade dele abdicar do trono? Para encerrar com essa. Então, a gente vai falar dessa questão, né? Do que é que muda no mundo e na Inglaterra com o reinado dele, e se tem possibilidade dele abdicar. Ser o mais rápido possível pelo tempo. Eu acho que na Inglaterra e no país de Gales não muda nada. Na Escócia, vão tentar de novo o separatismo. Porque a Escócia ela vive querendo se separar, os políticos da Escócia, mas o povo mesmo, em plebiscito, disse que não quer. Não é? A Irlanda do Norte não muda nada também. Agora, um detalhe interessante é que a Elizabeth II era rainha não só do Reino Unido, da ilha e da Irlanda do Norte. Ela é rainha do Canadá, ela é rainha da Austrália e da Nova Zelândia. Ou seja, todos os lugares que o recifense querem emigrar, a Elizabeth II é rainha. É Irlanda do Norte, Austrália, Nova Zelândia, e os recifenses adoram ir para esses lugares. Ela é rainha de todos esses lugares. O que pode acontecer é que no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, haja uma discussão maior sobre a abolição da monarquia. Ou seja, são países totalmente independentes, mas com a mesma rainha. Assim como o nosso Dom Pedro I foi durante um tempo rei, imperador do Brasil e rei de Portugal, a Elizabeth II ela acumula vários tronos. Esses países poderão discutir a abolição da monarquia. Acho que ninguém nem sabe que o Canadá, a Elizabeth II é a rainha, a Austrália e Nova Zelândia. Esses países vão querer discutir isso. Esse é o que restou do Império Britânico, é o que restou da Commonwealth. Então, eu vejo isso, que esses países mais distantes vão querer discutir essa abolição da monarquia, que é ruim para a Inglaterra, porque não deixa de ser uma esfera de influência deles, não é? E eles estão saindo da Europa, teve o Brexit, então o que eles querem? Eles querem ter uma esfera de influência. E sem a Rainha Elizabeth, esses países vão ter assim, a desculpa para discutir o fim da monarquia e a adoção da república. Que enquanto a rainha estava viva, ninguém, mesmo os republicanos, não iam querer discutir esse assunto por respeito a uma pessoa que está lá, uma senhorinha com 70 anos de reinado. Ninguém ia querer botar este assunto na praça. Agora, com Charles, principalmente, por exemplo, no Canadá, em Quebec, Quebec já quer se separar do Canadá, que dirá continuar com uma monarquia. Então, creio que muitas dessas discussões vão acontecer. Não ali no núcleo, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, mas nesses outros lugares todos vai se discutir sobre a manutenção ou não da monarquia, o que é uma pena, não é? Porque eu sou um admirador
do sistema inglês. É realmente um sistema que deu muito certo. Porque lá é um sistema que o político tem que não só prestar reverência, como se ajoelhar a uma pessoa que está fora da política. Ou seja, é um sistema em que corta a vaidade dos políticos, de uma forma geral. O que, nas repúblicas, a gente viu que muitas vezes não dá certo. Não é? Entendi. E com relação à abdicação, ele abdica do trono ou não? Porque as pessoas estão perguntando direto, ele vai abdicar, ele vai abdicar. Eu acho que se eu tivesse um reinado para mim, quando chegou a minha vez, que é direito meu, eu não abdicaria Ele não nunca. quer abdicar, na minha opinião. Ele só abdicará se houver uma crise, assim, uma crise de imagem muito grande por causa da monarquia. Mas creio que não haverá, porque aquela geração que admirava a princesa Diana já vão ali mais de 25 anos da morte da princesa Diana. E a Camille Parker Bowles é que a gente aqui não vê no Brasil, mas lá esse tempo todo ela fez obras de caridade, ela apoiou hospitais, ela apoiou as causas dos hipossuficientes, ela foi melhorando a imagem dela lá. Então, acho que o povo a aceitará como rainha. Então, eu acho que Charles vai exercer durante alguns anos esse reinado. Agora, pode ser que quando ele chegue numa certa idade, que a saúde não permita mais ele exercer os deveres reais, ele faça a abdicação. Como virou moda no resto da Europa. Porque você reparou que vários reis eles abdicaram e fizeram a sucessão. Na Espanha, não é? Na Holanda. Tiveram vários países, nessa última década, que os reis espertamente disseram assim: vou passar para o meu filho enquanto a monarquia ainda está durando, para não ter crise de sucessão. Então pode ser que daqui a alguns anos, 10, 15 anos, o Charles abdique. Mas, de imediato, eu não creio, a não ser que haja uma grande revolta da opinião pública contra o Charles. Não é? Porque pode surgir um escândalo, pode surgir uma denúncia, não é? Porque o Charles ele já teve muitos escândalos, inclusive sexuais, inclusive com a Camille Parker Bowles, coisas impublicáveis, não é? Que você Eita, procurador, isso aí live, é outra live, viu? impublicáveis, Isso aí é outra realmente. live. Então, se surgir algum escândalo, nunca se sabe, não é? Mas creio que não. Da vontade dele, ele quer continuar por pelo menos 15, 20 anos. Olha, procurador, muito obrigada. Foi uma live, assim, uma aula de história, uma aula sobre realeza. A gente tem que fazer outras lives aqui, que eu acho que foi um sucesso absoluto. A gente vai conversar nesse meio tempo aí que for acontecendo. Eu acho que vale muito a pena a gente fazer outras lives sobre isso. Ou até uma entrevista pessoalmente, que eu acho que seria mais gostoso ainda, que a gente estaria ali no tete a tete. Mas assim já foi maravilhoso. Muito obrigada pela participação. Quero muito estar outras vezes também. aqui Mandem DM se tiverem dúvidas. Pronto, aí é proc__. Proc_Cristiano. Proc_Cristiano. Sigam ele no Instagram, que tem maravilhoso. Estão aqui, estão me agradecendo, as pessoas estão dando parabéns. Vamos dar parabéns ao procurador, que ele que deu a aula. Eu só fiz conduzir essa aula. Eu que agradeço. Tem que ver que e podem mandar o público se interessa muito por esse assunto. É um assunto gostoso. Não é só na série, na vida real. É um assunto também maravilhoso. A gente gosta. Tchau. Eu também. Agora, eu quero saber o que é que tem nessa vida do príncipe. Aí, esse babá, que agora é rei. Esse eu quero saber. É outra live. Exatamente. É outra Escândalos sexuais. A série The Crown deve abordar. Vamos lá. Vamos ver na série também isso. Vamos aguardar. Beijo. Obrigado. Tchau, procurador. Tchau. Para vocês todos também. Muito obrigada pela audiência. Tchau. Valeu. Vai ficar gravada. Tchau.